Olá, pessoal! Sejam bem-vindos a mais uma aula de ciências. Para quem não se recorda, eu sou a professora Girlane Silva, uma mulher negra de cabelo cacheado, usando aqui um vestido marrom e um casaco jeans. Para a aula de hoje, eu trouxe uma reportagem. Leiam comigo. Abril Verde, Secretaria de Estado de Saúde, alerta sobre segurança e saúde do trabalhador. Bem, com relação, a essa notícia, essa manchete, ela vai estar falando de trabalho. Aí as perguntas que eu trago são: você sabe quais são as doenças relacionadas ao trabalho? Quais são as causas? Quais providências tomar se acometido por uma doença do trabalho? E como preveni-las? Bem, se vocês não conhecem a resposta para essas perguntas, não tem problema, porque hoje você vai aprender, já que a gente vai falar sobre quem cuida da saúde do trabalhador. E olha só quem vai participar desse papo com a gente. Eu estou aqui na Praça Mauá para conversar com o Dr. Márcio Prado, que é médico do trabalho, e vai falar um pouquinho sobre a sua experiência, sobre o que ele entende sobre isso pra gente. Tudo bem, Márcio? Tudo bom? Tudo. Vamos falar um pouquinho, explica aí para os nossos alunos o que é a medicina do trabalho, como que vocês trabalham? Bom, a medicina do trabalho ela foi criada justamente para a gente poder ter uma avaliação continuada dos trabalhadores dos diversos setores da indústria, comércio, a comércio informal, a gente também consegue fazer o acompanhamento dos trabalhadores autônomos, a gente pode citar os trabalhadores autônomos, o pessoal que trabalha informal, vende bala, os encanadores autônomos, os bombeiros autônomos, os pedreiros autônomos, e isso tudo a medicina do trabalho vem para ajudar a esse pessoal ao não desenvolver as chamadas doenças ocupacionais. Ah, que legal. E você poderia falar um pouquinho sobre essas doenças ocupacionais para a gente? Sim, vamos lá. Então, o que seriam doenças ocupacionais? Doença ocupacional é qualquer doença relacionada que ela tem uma causa e efeito com o trabalho ou o ambiente de trabalho que o trabalhador é exposto. Tipo, vamos começar. A maior prevalência de doença do trabalho no Brasil são as LER-DORT. O que significa LER? Lesão por esforço repetitivo. E DORT, doença osteomuscular relacionada ao trabalho. Quem tem esse tipo de doença? Quem desenvolve mais esse tipo de doença? São os trabalhadores que ficam em posições anti-ergonômicas, que a gente chama. O que são posições anti-ergonômicas? São posições de dificuldade para o trabalhador. Por exemplo, uma manicure. Uma manicure que ela fica muito tempo com o tronco fletido em cima da unha da paciente. Ela fica ali minutos, meia hora, às vezes uma hora ali na mesma posição, trabalhando, fazendo o movimento de repetição dela e o arco da coluna dela nessa posição. Você já imaginou você ficar meia hora, 40 minutos, uma hora nessa posição? E sentada num banquinho bem baixinho, bem baixinho. Que não foi criada para que ela tivesse essa postura correta, E aí ela tem a doença, a DORT, a doença osteomuscular relacionada ao trabalho, além de lesão por esforço repetitivo, que é justamente o ato dela ficar manipulando e ali, com a mão sempre na mesma posição, causando uma lesão por esforço repetitivo. E quem poderia imaginar, Vocês já pensaram nisso, gente? Que uma profissão, que é o que a gente exerce para poder se manter, para poder sustentar a família, pode vir causar problemas de saúde. Então é importante a gente buscar informações sobre a profissão que a gente exerce, para que a gente consiga lidar com esse tipo de problema e até mesmo evitar. E aí eu vou pedir para o Dr. Prado para ele falar um pouquinho mais sobre outras profissões que são muito comuns, Quais os tipos de problemas que essas profissões, que os trabalhadores estão suscetíveis? Tá, vamos falar agora então sobre uma classe que é muito sofrida
questão até de exigência profissional e de exposição a risco. Vou falar sobre o pedreiro, quem trabalha na construção civil, né? Não só o pedreiro, o bombeiro, o serralheiro, enfim, o pessoal que trabalha na construção civil. O que acontece, né? Dentro da construção civil a gente tem uma gama, uma diversidade muito grande de problemas que podem acontecer com o trabalhador. Por exemplo, vamos dizer o pedreiro, aquele cara que ele pega lá a picareta, o martelo dele, ele tem que bater para quebrar o concreto, bater para quebrar o cimento. No ato ali dele bater para quebrar o concreto ou o cimento, ele está sendo exposto a vários agentes. Primeiro agente que a gente, é o que acho que mais chama atenção, que incomoda mais, é o barulho. E aí a gente tem uma chamada PAI, que é perda auditiva induzida por ruído. Então imagina o cara que fica ali, tem, com aquele barulho, se incomoda a gente que está a 10 metros, imagina o cara que está ali, ó, na cara ali. Né? A segunda coisa é o impacto. Ele bate, ele sofre o impacto, a vibração na mão dele. E aí já tem a lesão por vibração na mão. Fora que esse trabalha no asfalto também, o pessoal que trabalha com a britadeira, né? Aquela coisa que fica... Então se expõe a dois riscos, né? O barulho e ali a tração, né? Fora os agentes dispersíveis, a poeira que gera. E o cara, ó, respirando aquilo ali, vai tudo pro pulmão, né? Fora alguma coisa, alguma poeira ou algum pedacinho de pedra que vai no olho, né? A questão da poeira ou um agente que, na mão que dá as chamadas dermatites, dermatoses, aí o cara fica o trabalhador fica com aquela mão grossa, às vezes dá ferida, né? Mas isso tudo pode ser evitado. Ai, conta pra gente, porque olha, já tô começando a ficar preocupada aqui, né? O que a gente pode fazer para estar evitando, né? Para estar prevenindo tudo isso? A gente tem uma coisa chamada EPI, Equipamento de Proteção Individual. E uma outra coisa que chama EPC, que chama Equipamento de Proteção Coletiva. Os dois nomes já dizem, um é individual, que é para cada trabalhador, e o coletivo é para abranger um número maior de trabalhadores. Por exemplo, vamos falar de novo do pedreiro, né? Que eu gosto de falar do pedreiro, que é aquele profissional que ele se esforça bastante, né? O pedreiro. Escutei casos de outras professoras falando que tem até alunos que já se acidentaram na construção civil e chegaram a perder dedo, pedaço da mão. Como a gente pode evitar isso? Usando o EPI. No caso deles, luva. É uma luva especial, tem luvas que são feitas de malha de aço, tem luvas que são feitas de couro, tem outras luvas que são feitas até de lã, que cada um em determinado material protege em determinado grau. Outra coisa, os olhos, óculos, aqueles óculos é feio, mas protege. Abafadores auriculares, a gente tem uns plugzinhos que é para botar dentro do ouvido, tipo esses headphones que hoje em dia o pessoal usa, né? E tem aqueles que é tipo aquele Walkman que eu usava na minha época, grandão aqui. Então o cara também, o trabalhador, pode se proteger dessa forma. A questão disso, por que muitos trabalhadores não usam EPI? Caro. Então muitos trabalhadores preferem passar por esse risco do que às vezes ter que dispor de um dinheiro para poder comprar esse EPI para a proteção dele, mas aí ele está tirando a família dele. Exatamente, é uma questão, né? Porque provavelmente isso poderia ser também um investimento não pessoal, mas de quem está empregando, né? Deveria ser um investimento do empregador. Exatamente. Mas aí a gente pensa, por exemplo, e quando não existe um empregador? Quando eu trabalho por conta própria, quando eu tenho que ficar andando de bicicleta, como é que eu vou, né, dar conta de tantas informações? Porque a primeira coisa que a pessoa busca com o trabalho é uma forma de se sustentar, né? Se ela vai estar se expondo a determinados riscos, isso aí ela vai acabar deixando como uma coisa que não é prioridade, né? E aí o que você recomenda, por exemplo, para as pessoas que trabalham com bicicleta, que rodam aí pelo trânsito do Rio de Janeiro todos os dias, né? Então, o pessoal da bicicleta, né? Até como, vamos falar também das empregadas
domésticas, né, eu vou entrar numa parte que a gente chama de ergonomia. O principal fator que a gente falou aqui primeiramente das manicures também, a gente tem um fator chamado ergonomia. Por exemplo, o entregador, e aí a gente, como é que a gente consegue evitar que ele tenha alguma lesão mais grave, né? Aí entra também as professoras, para ensinar também os alunos a ergonomia. Tem vários livros, tem vídeos no YouTube, tem material em biblioteca pública que fala sobre ergonomia. A ergonomia é posturas adequadas que têm que ser adotadas para você ter ou nenhuma lesão ou um mínimo de lesão ósseo-muscular. Lembra que a gente falou da DORT no começo? O mínimo de lesão ósseo-muscular para o trabalhador. Por exemplo, o pessoal que trabalha de bike, de bicicleta entregando, tem lá a postura que eles têm que adotar. Se você perceber na rua, cada um anda de um jeito. Um anda mais abaixado, os outros andam mais levantados, uns com um banco mais alto, outros com um banco mais baixo. Tudo isso no manual de ergonomia tem lá descrito o que tem que ser feito, qual é a altura do banco, a altura da crista ilíaca, que é o ossinho que a gente tem aqui na bacia, no quadril, enfim, tudo descrito lá na ergonomia. A mesma coisa das domésticas. Ele ensina como a doméstica qual é o ângulo que ela tem que fazer para varrer o chão, não é muito abaixado, nem muito ereto, entendeu? A questão da manicure, qual é a postura que a manicure tem que sentar, se ela tem que sentar mais ereta, se ela, dependendo do tamanho dela, o banco que ela senta é mais baixo ou mais alto, tem tudo descrito lá. Agora o problema também é o acesso a esse material. Apesar de, como eu falei, tá no YouTube e tal, mas isso às vezes tem uma didática muito difícil para o pessoal, para os alunos que não têm um conhecimento mais amplo, né? Teria que ter um estudo, um material com uma linguagem. Sim, mais acessível. Mais acessível. Então, Márcio, eu gostaria de agradecer, muito obrigada por trazer esses esclarecimentos aqui pra gente, né? A gente sabe que a gente precisa de mais assuntos assim para esclarecer uma linguagem acessível para o aluno. Então, muito obrigada pela sua disponibilidade, né? E agora a gente vai voltar lá para o estúdio, porque já que ele falou em ergonomia, a gente vai falar sobre ginástica laboral. Vamos lá. Bem, gente, mas antes da gente falar em ergonomia, eu quero que vocês reflitam, né? Será que todos os trabalhadores, né, quem tem direito, né, a ser assistido por todas essas leis trabalhistas, será que o cara que trabalha em casa, a manicure, né, vai ter os seus direitos resguardados caso seja cometido, né? Quem está trabalhando na rua, quem não tem um patrão, como é que faz? Então, eu gostaria que primeiro vocês refletissem e buscassem conhecer um pouco mais sobre os seus direitos, né? Porque aí sim a gente vai poder, né, ser orientado, você vai poder ser orientado sobre quais atitudes você deve tomar caso seja acometido por uma doença ocupacional. Doença essa, né, que a gente viu lá no vídeo, que pode ser prevenida com atitudes, né, e dentro delas a gente vai ter a ergonomia. O que vai ser a ergonomia, né? São práticas relacionadas, né, sobretudo à correção de postura, né, adaptações que você pode fazer para evitar o desgaste, né, e a prevenir essas doenças ocupacionais. E nesse aspecto eu trouxe para vocês aí, né, alguns exercícios que vocês podem fazer, são exercícios de alongamento que devem ser feitos antes, durante e após o expediente para prevenir, né, as doenças ocupacionais. Dê uma olhada no slide. Vejam aí alguns movimentos de alongamento que vocês podem fazer, né? E vocês podem também procurar vídeos, gente, desde que sejam profissionais, né, capacitados, né, para darem dicas para vocês fazerem esses exercícios. E uma outra surpresa, né, uma dica que eu trouxe para vocês veio lá, né, de alunos do PEJA, da Escola Municipal Brasil, lá da 4ª CRE. Esses alunos desenvolveram, juntamente com a professora de Educação Física, Margarete Lopes, né, alguns vídeos com dicas de movimentos e exercícios que você pode fazer aí na sua casa. Então, eu vou deixar vocês com o vídeo do Givanildo Nascimento e da Ivanete Nascimento.
E aí, pessoal, o que vocês acharam desse vídeo? Espero que vocês aproveitem essa dica e eu já vou ficando por aqui. Tchau, tchau!